Boa noite, meus irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, nossa página Paróquia São Sebastião e Parada de Lucas. Eu sou o Padre Alexandre, vigário paroquial, e nós estamos assim todos os dias juntos, neste horário das 19 horas, celebrando a Eucaristia, e proporcionando à comunidade uma participação virtual, mas que realmente nos aproxime do modo para que estejamos assim em comunhão, possamos ouvir a palavra de Deus e contemplar a Eucaristia. Desejo-se uma noite maravilhosa para todos, uma semana muito abençoada, para que nós possamos continuar firmes com a nossa oração e no propósito de vencer esse período difícil para todos nós com a questão do coronavírus. Vamos então iniciar a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco. Bendito seja Deus, nos uniu em Cristo. Irmãos e irmãs, como sempre, iniciamos a missa com humildade, pedindo a Deus perdão por nossas faltas. Vamos então ler o nosso pensamento e fazer o exame de consciência. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantam contra mim. Estou condenado à morte, quando nada fiz do que esses maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz, enquanto levavam para a execução. Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu honra da velhice. Falou então Daniel: Mantente os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho, encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamento injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena. Não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, diz-me, à sombra de que árvore os vistes abraçados?
E ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem um outro, raça de Canaã e não de Judá, e beleza fascinou-te, e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendeste junto? E ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva o que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que havia tramado perversamente quanto ao próximo, e assim os mataram, enquanto naquele dia era salvo uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo bem hão de guiar-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés da lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo,
Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, estamos aí em nossa caminhada de Quaresma, quinta semana, às vésperas da Semana Santa, quando já no próximo domingo estaremos celebrando o Domingo de Ramos, e estamos sendo convidados a colocar ramos em nossas portas no domingo, a colocar ramos em nossas janelas, porque se ainda estivermos em casa, certamente estaremos, é um modo de participar, né? Além de poder assistir pela internet, pela televisão, às celebrações que são tão importantes para nós, iniciando a Semana Santa. Nessa dimensão de quinta semana, temos aí umas narrativas interessantes que nos chamam a atenção acerca do juízo que muitas vezes temos das coisas e das pessoas. Vemos hoje na liturgia, em nossa palavra, duas personalidades que nos vão fazer pensar acerca do que aconteceram com elas. Na primeira leitura temos Susana, que está lá no livro de Daniel, e envolve propriamente nessa narrativa o próprio Daniel como um jovem. Está esse texto lá pelos fins do livro de Daniel. E na narrativa evangélica nós encontramos a mulher pecadora, a mulher adúltera, tida como adúltera, e que encontra perdão. Na primeira narrativa que nós vislumbramos, né, é muito interessante essa história de Susana, porque ela adquire assim um significado e uma autenticidade relativa ao povo hebreu, que no tempo da helenização, a cultura helênica avançando e abraçando justamente a realidade dos povos e abraçando o paganismo, vemos ali Susana, personificação dos justos, que não cedem à pressão ou ameaça e de alguma maneira demonstra confiança em Deus e fidelidade à religião. Isso numa dimensão mais profunda. Olhando pela personalidade da própria Susana, nós encontramos também a nossa realidade. Podemos nos comparar, pois nós encontramos uma mulher de excelente família, que era muito bela, formosa e que seguia as leis de Deus, fiel ao Senhor, fiel à lei de Moisés, e no entanto vive uma injustiça. Quando dois juízes, ou seja, pessoas extremamente com prestígio, né, acabam por fazer uma injustiça com ela pelo fato de querer assediá-la, e colocam ela numa situação tremendamente desconfortável, onde aparentemente haviam pseudo-evidências de que ela teria cometido pecado com um jovem, por ter sido assim acusada, eles que queriam ter um relacionamento com ela, esses dois anciãos juízes. Propriamente isso aconteceu no jardim da casa de seu pai, né, onde ali também aconteciam os julgamentos, e no momento em que ela pôde estar sozinha, e assim liberou suas servas para poder tomar um banho tranquila. Estes que não saíam normalmente no horário devido daquele lugar, ficavam observando, espreitando ela, e aí depois descobriram que um e o outro estavam no mesmo pensamento,
se uniram para ver se conseguiam alguma coisa dela. E assim Susana mostra fidelidade, não aceitou, não se deixou levar, foi fiel a Deus. Mas aí foi ameaçada por eles e foi levada a juízo. E realmente todas as condições oferecidas pelas pseudo-evidências e pela palavra daqueles homens que eram prestigiados, que tinham prestígio como juízes, obviamente que muita gente acolheu e ela seria julgada conforme a lei e sofreria as consequências daquilo que ela aparentemente fez, mas obviamente que nós sabemos que ela não fez. Daí o Senhor Deus intervém, justamente por causa da confiança, da fé e da fidelidade, de Susana. Intervém com este jovem Daniel, que lança sorte e inverte a situação, justamente porque ele também desconfiava, de certo modo, dos juízes e não permitiu que aquilo acontecesse, quando sugeriu que fossem separados aqueles homens para que fossem interrogados e aí pudessem demonstrar a contradição. Foi aí que aconteceu, quando um disse que o jovem que queria conquistar, o que estava com Susana, estaria à sombra de uma árvore, e o outro juiz disse de outra. Nessa contradição ficou evidente aquilo que aqueles homens também teriam que sofrer como consequência por estarem mentindo. Então vemos que essa história serve para nós pensarmos acerca do juízo que temos das coisas e das pessoas. Nós muitas vezes julgamos, e o Senhor Jesus já nos ensina que nós não devemos julgar, que só Deus é juiz, que nós devemos ter muita cautela com relação até às impressões que temos dos outros, para vencermos o preconceito e muitas outras coisas que nos fazem pensar coisas acerca de pessoas e às vezes até transmitir para outros nossa forma de pensar, sem que aquilo se qualifique como verdade, como realidade. Veja que então Susana esteve submetida a um juízo no qual poderia sofrer as consequências da mentira daqueles homens, mas graças a Deus, a sua fé, a sua fidelidade pôde superar. E assim, com a intervenção daquele jovem que era justo, Daniel, pôde vir à tona a verdade dos fatos. Por isso também nós somos chamados a ter essa confiança no Senhor, para que a verdade dos fatos venha à tona, para que nós não sejamos surpreendidos em torno de mentiras e calúnias. Nós também somos agora chamados a pensar sobre essa realidade, a realidade da calúnia. Quantos de nós já fomos capazes de caluniar alguém, ou até sofrer diante da calúnia que alguém possa ter feito para conosco, alguma coisa ser dita e que não corresponda à realidade? Calúnia traz um sofrimento enorme, porque traz uma impressão totalmente errônea acerca de alguém e de uma realidade que não está de acordo com a verdade. Então, meus irmãos, assim encontramos o juízo dos homens. Mesmo estes homens que tinham prestígio e justamente por isso abusaram do poder. Veja só, que situação. Quantas vezes encontramos situações semelhantes no nosso dia a dia, envolvendo as mais diversas situações e circunstâncias. Podemos pensar isso acerca de várias dimensões, da vida social, da vida familiar, da vida comunitária. Então nós temos que estar atentos de como iremos julgar as coisas, porque nem sempre o testemunho de alguém é verdadeiro, mesmo que tudo pareça de acordo com o que está sendo dito. Veja que por trás daquelas aparências de evidência, meio quase que evidente, pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelos servos de Susana que foram chamados a sair para que ela pudesse se banhar, tudo parecia ser de acordo com que aquela mulher fosse a pecadora e tivesse traído tanto a palavra de Deus quanto o valor que estava sendo dado à sua pessoa, junto à sua família prestigiada naquele palácio. Veja que tudo então é para demonstrar que nós não podemos mesmo julgar, que temos que ter muita habilidade em nossos juízos. A investigação acerca de fatos tem que ser realmente com muita sinceridade,
E ao mesmo tempo que sofremos injustiças, também devemos ter essa confiança no Senhor, como teve Susana, para que possamos verdadeiramente ter Deus do nosso lado, como nosso companheiro, como nosso advogado. A outra mulher é a do Evangelho, que vai mostrar para nós como Jesus julga, como Jesus leva ao conhecimento dos homens um modo mais honesto de ver a realidade, e ao mesmo tempo propondo que se veja o quanto a lei, por mais que tenha sido legítima, pode às vezes fazer com que haja injustiça, sobretudo na comparação que fazemos quando julgamos os outros, ou seja, olhamos a trave que está no olho do outro e não tiramos o cisco que está no nosso. Nessa proporção, encontramos então a mulher que foi encontrada em flagrante adultério, conforme diz o Evangelho de São João, e querem colocar Jesus à prova, para ver o que ele diz acerca daquela mulher, que sendo assim pega em flagrante, deveria morrer, deveria ser apedrejada conforme a lei. Eles queriam ver justamente a atitude de Jesus, porque se Jesus fosse contra o apedrejamento da mulher, ele estaria sendo contra a lei. Então Jesus, que está lá escrevendo no chão, e isso tem um caráter simbólico, que pode significar as coisas que passam, porque no chão nada permanece, a poeira vem e leva, as coisas mudam. Jesus, que está lá na sua calma, na sua tranquilidade, ao ser inquirido por aqueles homens do seu tempo, os fariseus, os líderes, dá a seguinte resposta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, de modo algum ele nega que a lei tem a sua legitimidade, mas coloca em evidência quem deve aplicar a lei. Óbvio que aquilo entrou de modo profundo nos corações daqueles homens, a ponto de deixar a pedra e ir embora, pois muitos deles estavam envolvidos com a mesma dimensão que ela estava do pecado. Inclusive, esta lei também valia para os homens em primeiro lugar, conforme nos diz o livro de Levítico. Então muitos deles seriam os primeiros a serem até apedrejados por também cometerem adultério. Então, nessa proporção, fica somente Jesus e ela ali, os dois sozinhos. E Jesus, sendo Deus, poderia então o quê? Dizer para aquela mulher quais seriam as consequências do seu pecado, e talvez fosse ele o único, por não ter pecado, a poder pegar uma pedra e lançar sobre ela. No entanto, qual foi a atitude do Senhor Jesus? E nós temos que aprender com essa atitude. O Senhor Jesus dialoga e pergunta para ela: cadê eles? Onde eles estão? Eles foram embora? Ninguém te condenou? E ela, na simplicidade e ao mesmo tempo com certeza muito tensa, diz: não, Senhor, eles foram embora, eles não estão mais aqui, ninguém me condenou. Aí vem a palavra forte e libertadora do Senhor Jesus, a palavra salvadora do Senhor: mulher, se eles não te condenaram, nem eu te condeno. E Jesus se afirma como sendo quem nós somos, quem nós sabemos quem Ele é. Se nem eu te condeno, dá assim toda uma força para que a vida daquela mulher se transformasse. E aí vai o conselho: vai e não peques mais. Veja o perdão absoluto, a misericórdia do Senhor em evidência, e um juízo que não se iguala a nenhum juízo que encontramos na perspectiva de Susana, por exemplo, ou como outros juízos que tinham no contexto religioso histórico de Israel. É uma mudança de paradigma, mas que é verdadeiramente uma lição para que nós sejamos assim, pessoas misericordiosas, que sabem julgar verdadeiramente os fatos no nível profundo de investigação, e que não se cometa injustiça, para não sermos hipócritas, quando muitas vezes estamos apontando o pecado do outro e temos pecados muito maiores. Então é preciso refletir, e por isso a Quaresma nos ajuda a pensar sobre toda essa realidade. Como eu disse no início da pregação,
Estamos aí às portas da Semana Santa e fica essa mensagem de hoje, iniciando propriamente os dias feriais, né? Fica essa mensagem para que nós saibamos verdadeiramente o que é o juízo de Deus e como devemos nos aproximar da forma como Deus olha as coisas, para que o nosso olhar não seja de repreensão, de preconceito, nosso olhar muitas vezes que evidencia maliciosamente as coisas, faz com que a gente queira se defender até com um verdadeiro mecanismo de defesa em torno da acusação que fazemos das pessoas. São muitas coisas que precisam mudar acerca da visão que devemos ter dos outros, mesmo dos outros que às vezes se encontram em situação de pecado, de perigo de morte. Nós não somos chamados a julgar, senão a colaborar para que haja transformação, para que haja mudança de vida, com o nosso testemunho e com o nosso apoio solidário, fraterno. É isso que Jesus quer de nós. E é certamente que, fazendo isso, estaremos também evidenciando para o mundo quem é Jesus Cristo através do nosso testemunho. Meus amados irmãos e irmãs que estão acompanhando pela internet, pelo Facebook, fica essa palavra para nós iniciarmos a semana, propriamente nos dias feriais, e caminharmos para a Páscoa verdadeiramente transformados, sobretudo acerca desse mandamento de Jesus, que outras vezes falou sobre isso, quando disse também: com a medida que julgardes, sereis julgados. Lembra? Então vamos pensar sobre isso e aproveitar essas duas histórias tão bonitas e que esclarecem bem o valor da fidelidade de Susana, que fez com que a história dela fosse modificada. Condenada, acabou sendo libertada. E também daquela mulher que se encontrava numa situação não tão diferente dos demais, mas que foi absolvida pelo amor de Jesus, esse amor que carrega sobre si nossos pecados e enfermidades. No nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério da escadura divina, possamos ter sobre vossa divindade, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhido por vós, seja nosso sacrifício oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituíste este tempo de graça e salvação. Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória
dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs que estão em casa, saudai-vos uns aos outros, na paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo. Irmãos aqui na igreja, a paz de Cristo, eles que estão colaborando para que aconteça essa transmissão. E nosso seminarista Tiago, a paz do Senhor Jesus a todos vós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meu irmão e irmã que está em casa, ou mesmo em outro ambiente, aproveitando para contemplar a presença de Jesus Cristo, faça a sua comunhão espiritual, pratique agora o silêncio sagrado, feche seus olhos um pouquinho e faça a sua oração de agradecimento ao Senhor. Mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Oremos. Revigorados a Deus pelos benefícios deste sacramento, nós os pedimos que Ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo a Cristo, corramos ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, então, assim estamos presidindo missas todos os dias. Nossa paróquia São Sebastião, Parada de Lucas. Você que assiste pela internet, divulgue, para que outras pessoas possam aproveitar desse manancial espiritual, assistir a missa pela internet, pelos meios de comunicação. Temos o alimento da palavra, quando proclamamos as leituras da Bíblia, ouvimos a pregação do Evangelho e também a oportunidade de contemplar o Senhor, até que em breve estaremos podendo estar de volta em nossas igrejas e comungar verdadeiramente da presença viva de Jesus que está entre nós, né? Quero fazer um convite que você que ainda não participou de maneira mais intensa aí da internet, possa dar um curtir, né? Possa compartilhar
nós também estamos procurando transmitir pelo YouTube. Hoje não deu, mas normalmente todos os dias é transmitido por esses 2 canais. É importante que quando estivermos pelo YouTube, seja também compartilhado, a pessoa possa se inscrever. Nós precisamos de mais umas 200 pessoas inscritas no canal para que o canal fique mais liberado. Por enquanto está sendo preciso o recurso de aplicativos e etc. Nós precisamos de maior liberdade para que o canal se desenvolva. Então, passe isso para seus parentes, para amigos, porque nós precisamos aí em torno de umas 200 pessoas para que o canal do YouTube possa ficar liberado e a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, possa evidenciar todos os trabalhos, não somente as celebrações eucarísticas, mas possa utilizar o YouTube como uma ferramenta maravilhosa para transmitir tudo aquilo que a nossa comunidade é capaz de fazer juntos. Então, aproveite isso e divulgue também, como eu já falei, as missas diárias no Facebook, na nossa página, Paróquia S. Sebastião, Parada de Lucas. Amém? Outra coisa importante é lembrar que nós temos missa todos os dias, 19 horas. No próximo sábado, teremos a missa de sábado, às 9 horas da manhã. E a missa dominical, já domingo de Ramos, será no domingo, às 9 horas. Então, divulguem. O importante é divulgar. Também outras paróquias estão proporcionando o mesmo intento, fazendo com que os seus membros, as suas comunidades, possam participar da missa via meio de comunicação. Então, é uma bênção para nós, todos nós. Vamos aproveitar bem este recurso, porque isso nos mantém unidos e nos mantém também bem informados acerca daquilo que diz respeito à nossa fé. Por último, quero mandar um abraço ao nosso pároco, Padre Alex, aos diáconos desta igreja e suas devidas famílias, a todos os membros das pastorais que estão em casa assistindo, participando, de modo especial a PASCOM, que está na atividade para este trabalho ser transmitido, para essa celebração ser transmitida, aos nossos seminaristas, estando conosco o Tiago, temos também o Felipe Pertence, que está com a sua família, e propriamente a todos que de alguma maneira contribuem para que essas celebrações estejam acontecendo, para que essa igreja seja sempre como é, viva e atuante. O Padre Alex tem recomendado às pessoas que vão chegar agora o tempo de dar o seu dízimo e as suas ofertas, liguem para a paróquia para ter maiores informações, porque poderão fazer isso via depósito ou mesmo via transferência, certo? Então, a Secretaria da Igreja tem um horário de 8 a meio-dia que vai favorecer essa comunicação. É importante que não esqueçam de dar o dízimo e as ofertas, porque como estamos com as igrejas fechadas, obviamente que houve uma queda no recolhimento e nós vamos precisar manter as contas em dia. Então, aproveite para fazer o seu depósito, o seu dízimo, a sua oferta. Outras pessoas que queiram e que se sentem chamadas poderão também fazer doações espontâneas. Tudo isso é lançado com amor para que todos possam, sentindo no coração esse desejo, esse chamado, cumprir. Amém? Nós damos o telefone de nossa paróquia. Se não me engano, Pastoral me ajuda? Vamos de novo? 2560 1012. Olha aí. 2560 1012. Facílimo, né? 2560 1012. Ligue para a Paróquia São Sebastião e Parada de Lucas. Contribua, colabore. Veja como você pode colaborar, já que não está podendo vir à igreja, né? Então, depositando na conta da paróquia, fica fácil de o Padre Alex, como nosso pároco e administrador, cuidar conosco de tudo aquilo que é próprio para que a nossa igreja seja mantida sem nenhum transtorno. E assim oremos por todas as famílias, para que em breve também possamos estar todos trabalhando e recuperando aquilo que eventualmente possa ter se perdido. Agora vamos rezar para concluir, antes da bênção. Calma aí que o Tiago tem um notificado para mim aqui. Fala, meu filho.
As fotos, isso. Olha, gente, tem uma coisa legal também. Até quarta-feira agora, você poderá enviar, até quinta-feira, você poderá enviar fotos da sua família para um e-mail, não é isso? Qual é o e-mail da Pascom? Entra aí, anota aí, aproveita, pega o papelzinho, anota aí. O e-mail da Pascom é pascom.ssl@gmail.com. Vou repetir, pascom.ssl@gmail.com. Você vai tirar uma foto da sua família aí, assistindo a missa, participando, e poderá colocar até escrito embaixo, família Silveira, família Mendes, né? E enviar, porque a Pascom vai fazer um trabalho, né, de agradecimento e de desejo de uma Páscoa feliz para todas as famílias. É um trabalho para a gente poder se envolver ainda mais. Então se empolgue, tire foto da sua família, manda para o e-mail. Você que é membro da comunidade, é membro dessa paróquia, sinta esse orgulho, essa alegria de participar dessa maneira. Vai ser feito um trabalho bonito na internet para que essas famílias sejam visualizadas e recebam com carinho os votos de Feliz Páscoa. Amém? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa a ser dita para eles? E aí, pessoal, tudo bem por aí? Quero que vocês rezem por nós sacerdotes. Estamos no recolhimento, obviamente. Isso está colaborando para que a gente reveja alguns valores, a vida de oração, e também fique atento a um ou outro caso que a gente precisa atender frente às angústias que esse momento possa trazer para algumas pessoas. Então, rezem por nós, hoje e sempre, e colaborem com tudo que a gente precisa, tá bem? Antes de dar a bênção, vamos fazer a oração para o fim da pandemia. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tende piedade de nós e livra-nos do mal. A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que está a se alastrar, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidado de saúde. Mostra-nos o Teu rosto de misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. Tudo isto te pedimos, por intercessão de Maria, Tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. E que São Sebastião interceda por todos nós. Aqui tivemos as nossas intenções de missa. Nós estivemos rezando pelo Enir, falecido há 3 meses, a Maria Silvana, o Leandro, o William, o André. Então, todas essas famílias sintam no coração o nosso sentimento de solidariedade e compaixão por termos rezado por eles que estão no juízo do Senhor. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, temos todos uma boa noite. Vamos em paz, fiquemos na paz do Senhor. Que este mesmo Senhor nos conceda a graça de dias melhores. Fique em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.